Boa tarde, Marcela, tudo bom? Tudo jóia, Pierre. E você? Você falou Tudo que você se bem. sentiu atropelado no Smart Experience, eu ainda tô também. Pois é, cara, eu cheguei aqui em São Pedro da Aldeia segunda-feira de noite. Mas cheguei destruído, né? Dormia e acordei no dia seguinte cansado ainda, assim. Precisava de mais horas de sono aí para repor, que foi muito intenso, né? Então é muita energia ali. Parece que foi uma semana de evento, tanta coisa que aconteceu, né? Verdade, é fato isso. A gente volta energizado, revigorado, que é muito intenso, mas ao mesmo tempo a gente fica cansado, né? Até a voz estava falhando. Eu peguei um monte de pastilha de gengibre para ajudar a voz voltar, porque, nossa senhora, a gente não para de falar, né? Exato, né? O pessoal lá no hotel ficou até tarde da noite aí, né? 4, 5 horas aí, já virando a madrugada, né? Amanhecendo. Mas bom demais, mostrando aí o poder da comunidade. E a gente vai falar hoje aqui de assessoria, né? Qual ponto específico aí de assessoria que é bem extenso que a gente vai falar hoje? Então, a gente vai falar sobre rentabilidade versus o prazo da operação. Então, como é que a gente faz essa análise para o investidor, como é que a gente tem que pensar, qual é a nossa cabeça para a gente pensar e, principalmente, definir custo-benefício da operação. Porque muita gente ouve a gente falando, né, Pierre? Ah, o ROI, o ROI, o ROI, que é o retorno sobre a operação. Mas o que que isso impacta na assessoria? O que que a gente tem que olhar numa operação e que não só na assessoria também, né, Pierre? Nas nossas arrematações próprias, a gente também tem que olhar a rentabilidade dessa operação e o prazo dessa operação. E na assessoria a gente tem uma promessa ali para o investidor, que a gente tem que garantir o mínimo de retorno para o investidor, porque a gente tem que lembrar que quando a gente faz comparativos de investimento, o assessor nada mais é do que uma pessoa que recomenda uma oportunidade em leilão de imóveis. Então, o investidor, ele olha o que ele tem no mercado financeiro, ele olha com comparativos. Então, a gente tem ali, como a gente chama, né, benchmark de mercado. O que seria isso? Entendeu? O que a gente vai comparar no mercado para a gente falar que o leilão de imóveis é melhor? É a taxa Selic ali, o CDB, que a gente vai poder, o CDI, que é a nossa referência ali para a gente poder usar o CDI como referência que é aplicado pela taxa Selic. Então, a gente consegue usar esse comparativo dos 15% que tem ali. Óbvio que isso não é o líquido que o investidor tem, mas é esse comparativo. E não basta só olhar isso, né, Pierre? A gente também vai falar um pouquinho de custo-benefício de operações. Porque às vezes ainda tem um retorno interessante, mas o custo-benefício da operação não é interessante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque a operação ela pode até dar um retorno legal, né? Mas é uma operação longa e com muita atuação, talvez ali do assessor. Então, aí tem que verificar até que ponto também é interessante para o assessor e também para o investidor, né? Então, tem que ser algo que seja Exato. ali um meio termo ali que seja legal e bom para as duas partes. Não pode ser bom só para o assessorado, também não pode ser bom só para o assessor. As duas partes têm que estar ganhando, porque senão a relação ela não vai ser duradoura, ela vai ser só Não, aquela e acabou, né? exatamente. E isso que é muito importante da gente falar, né? Então, sempre quando a gente vai fazer a abordagem com o cliente, a gente tem que estar muito alinhado com ele essas perspectivas. Principalmente qual que é nosso parâmetro e o mínimo que a gente vai entregar para ele nas operações. Eu acho que esse é a primeira premissa para a gente começar a falar de como a gente analisa a rentabilidade versus o prazo e os custos-benefícios de operações, que vou trazer alguns casos aqui para a gente debater sobre custo-benefício de operação. Eu acho que é interessante a gente sempre deixar esse alinhamento com o investidor. E qual que é o alinhamento que eu trago para os investidores? Eu sempre falo para eles, e aqui dentro do nosso ecossistema de assessores, é essa a nossa premissa, a nossa promessa é, nós vamos bater a Selic. Se a taxa Selic está 15%, o que vai sobrar no seu bolso, a gente bate a Selic. Então, é sempre de 15% para cima. O que a gente projeta de mínimo ali para o investidor? No mínimo 20%, mas a gente sempre, o nosso alvo é acima disso. Então, as operações que a gente tem fechado aqui dentro do ecossistema ficam entre 23% a 30% para o investidor, já pagando a assessoria. É óbvio que a gente coloca ali um mínimo para a gente poder ter uma margem, porque como a gente faz recomendações de oportunidades, é importante a gente saber que a gente não crava um valor de venda, a gente estima um valor de venda, a gente estima um custo de reforma. Então, é tudo uma previsibilidade, é o que a gente faz para que a gente consiga trazer segurança para o investidor. Mas por que a gente tem que ter sempre uma gordurinha ali para queimar? Porque pode acontecer algo na operação que a gente precise, entre aspas, consumir esse retorno ali da operação para que fique no mínimo para o investidor. Então, nossa promessa é sempre bater a Selic. Ó, exatamente, né? E normalmente, não sei especificamente o perfil do investidor, desse investidor de imóvel, né? Provavelmente ele já investe nos investimentos tradicionais, né? Desse de renda fixa, que você tem Sim. que deixar o dinheiro lá.
e só pode sacar em 2, 3, vai depender, 2, 3 anos vai depender aí do investimento, né? Alguns tipos de investimentos são assim, né? Tu bota lá, para tu ter aquela rentabilidade prometida, tu tem que ficar com o investimento por um tempo, né? E normalmente Sim, é 1, 2, 3 ou mais tempo, né? E ele pode trazer já essa referência aqui para o leilão de imóvel. Então, exato, ele vai trazer um paralelo, né, do que tem lá. Olha, lá eu fico 3 anos para ter, sei lá, tal índice mais tanto, né? IPCA mais exato. tanto, um exemplo. Isso, Então, ele já tem aquilo na cabeça. E quando ele vem aqui para o leilão, ele pode ter esse impacto de uma operação mais reduzida, e se for uma operação maior, também não faz tanto efeito, porque ele já está acostumado com prazo maior, ou por ser algo diferente, ele já quer que seja mais rápido, ali em 12 meses, em menos de 12 meses. Se for 18 meses, ele entende tranquilo um prazo mais estendido, porque ele já tem essa ideia de referência lá fora, ou ele espera algo diferenciado aqui na assessoria? depende do investidor, né, o Pierre? Se é um investidor que é muito ativo lá no mercado financeiro, que ele faz trade, que ele sabe fazer marcação a mercado, se é um cara que é mais antenado, ele exige um pouco mais, sim, da operação. Então, ele faz outras cálculos e outras referências que muitos investidores que ficam só lá no CDBzão dos bancões não fazem essa perspectiva. Então, depende muito do perfil do investidor, tá, Pierre? Então, esse é um ponto bem importante. E a Juliana, até para complementar o raciocínio da sua pergunta, a Juliana está perguntando quais mais indicadores os investidores gostam de comparar. Se é só o ROI ou se eles olham alguma outra coisa. A maioria dos investidores, eles olham para o ROI, porque é o que eles acabam conhecendo, que é o retorno financeiro, qual é o percentual, porque aí eles fazem comparativo de percentual específico, porque eu uso até uma comparação para os investidores, tá, Pierre? E tem uma calculadora do valor econômico que você consegue simular várias coisas. Então, tem Tesouro Direto, tem LCI, tem LCA, e ele faz os comparativos daquele mesmo dinheiro, naquele mesmo período, o quanto que rende em cada uma das modalidades de investimento. Por que esse investidor ele olha? Geralmente eles olham o retorno financeiro percentual e o lucro líquido na mão dele. Então, ele vai olhar, eu coloquei 150 mil. Quanto que rendeu no LCA? Quanto que rendeu no LCI? Na renda fixa, na poupança? Quanto que rendeu no investimento do CDB daquele banco específico. É mais ou menos uma estimativa. E aí ele vai vendo quanto que sobrou de lucro em cada um desses esses eventos, e eu comparo para ele o quanto que vai sobrar na operação de leilão. Então, essa é a primeira premissa que eles olham para fazer esse comparativo, né? Então, o investidor que é mais antenado, que ele age rapidamente, eu nem preciso mostrar isso para ele, porque ele mesmo já sabe o quanto que vai dar em cada um desses investimentos, e ele já vem com os argumentos aí ele já vai para a questão da viabilidade da operação. Então, de fato, Marcela, essa operação vai rodar em 9 meses? Tem possibilidade de rodar em 6? Tem possibilidade de me estender mais? Ele já vai para outras análises, e aí ele já vai verificar o custo-benefício da operação em extensão de prazo, porque tem operações que a gente sabe, os imóveis populares, tem vezes que a gente consegue vender ele em 3, 4 meses, tem operações que vai para 12 meses mesmo. Então, ele quer entender a liquidez e o resultado disso. Então, é importante, sempre que a gente vai falar com o investidor, a gente trazer para eles essas duas premissas, né? De quanto que ele vai ter de retorno em termos percentuais de ROI e também o lucro líquido, e já fazendo comparativo, porque quando a gente faz o comparativo para ele com esses outros investimentos, isso é uma coisa que na internet mesmo você faz esse comparativo, é gratuito, você vai lá, coloca os dados e as informações, e aquele documento mesmo que gera para você, você pode apresentar para o investidor. E aí ele faz esse comparativo e ele mesmo se convence o quanto é interessante estar em leilão. Só quem faz esse comparativo que vai ter certeza que é interessante investir em leilão. Ó, já que a gente está falando aqui de comparativo, né, e com viés aí do cara que é de fora, do investidor, tem a pergunta aqui do Claudemar. Ele falou assim: boa tarde, estou com 150 mil reais na bolsa. Ele diz que ganha mais ou menos R$ 1.000 ali em dividendos por mês e só está esperando aí capitalizar um pouco mais e migrar de vez para imóveis. Então, você 50 mil reais por mês, 12 mil aí de dividendos no ano, né? E ele tem 150 mil, menos de 10%. É claro que tem a valorização Uhum. da ação ou a desvalorização também, né? Não sei como está a carteira dele. Vou propor aqui algo ao vivo. Vamos chamar ele para ver se ele quer entrar ao vivo aqui e a gente já vê a percepção dele aí sobre assessoria. Acho legal, Pierre. Eu até tenho, eu vou dar até um exemplo para ele de um caso que eu arrematei 15 dias atrás. Um Olha, imóvel. Claudemar, se tiver aí disponível para entrar ao vivo aqui, né, a gente já responde a sua pergunta aqui, já interagindo, para você entender um pouco mais aqui do mercado de leilão de imóvel, de assessoria. Comenta aí se consegue entrar, que eu já te chamo aqui, ou tem uma câmerazinha com sinal de mais.
você já clica ali que eu consigo te colocar aqui ao vivo para você entrar. Não sei se Isso você... vai ser bem legal, né, Pierre? Porque a gente consegue trazer para ele exatamente mostrando como é que a gente faz custo-benefício de operação, prazo de rentabilidade versus o retorno que ele vai ter. Isso é bem legal de fazer e a gente consegue mostrar com vários casos práticos como é que a gente mostra para o investidor essa viabilidade no leilão de imóveis, que é exatamente essa sacada, porque ele está pensando no que ele tem hoje lá investido. Ele está gerando dividendos ali R$ 1.000 por mês. A gente está falando de 12 mil por ano, que é o que ele tem. E isso deve ser sem descontar imposto de renda. A gente ainda tem que descontar imposto de renda dessa receita que ele tem dos dividendos ali, que a gente tem que analisar também para ver o quanto que de fato sobra no bolso dele. Ou se ele já recebe os dividendos já isento de imposto de renda ou já é retido na fonte. Talvez ele já receba livre. Só confirmar essa informação para a gente poder ver o quanto que ele tem. Mas já posso garantir, assim, de várias operações que eu fiz, que a gente ganha muito mais que esses 12 mil por ano ali. E com capital, rodando até menos que 150 mil numa operação. Ó, o Claudimar aceitou, vamos receber ele na live aqui, vamos ver se a gente consegue trazer ele para o mercado de leilão. Vamos ver se Bora! a gente pode vender o peixe bem aqui, né? Ele tem ele aqui, espera ele entrar aí. Boa Olá, tarde, boa Claudimar. tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? E aí, tudo na paz? Você fala da onde? Tô falando aqui de Boiçucanga, litoral norte. Litoral Norte, né? De São Paulo. Já remata imóvel de leilão ou só tá na bolsa? Então, ainda não. O que que acontece? Eu fiz um curso aí acho que com o Jorge Kodama até um tempo atrás. Isso aí vai fazer 2 anos, né? E o que que acontece? Eu tenho esse valor até um pouco mais na bolsa. Eu já fazia aplicações anteriores aí, LCI, LCA, tal, enfim. E estou com esse valor na bolsa. E assim, você adquire conhecimento, mas você fica ali bem um pouco travado. A real é essa, né? Você fica um pouco travado. Embora você até corre mais risco na bolsa devido a essa oscilação, tendo em vista ser renda variável, né? E assim, aí você fica pensando, pô, mas é muito mais seguro. Você faz o curso, tal, com toda você passa a adquirir essa experiência, essas informações, mesmo assim ainda fica um pouco, né? E na real também, você também não quer abrir mão de imediato daqueles dividendos, se bem que Exato. é irrisório se comparado com os valores dos imóveis. Não tem como. Mesmo que você compre para alocar, vamos colocar dessa forma, não tem como. É incomparável. Entendeu? Então você fica mais naquela questão do primeiro mesmo. O primeiro, eu vou fazer a aquisição do primeiro. E você vê, você faz. Eu trabalho dessa forma. Quer dizer, trabalho não, ainda não entrei de cabeça, mas assim, você faz algumas comparações e simulações na real. E você fala, pô, daria certo, teria ganho tanto, teria ganho, né, X, Y, tal. Então, quer dizer. É exatamente isso. Inclusive, um tempo atrás, eu já até enviei para vocês aí que havia feito um curso, né? Um curso com ele lá. E também perguntei se vocês prestariam assistência, se eu fizesse a aquisição, o arremate e tal, né? Toda aquela estrutura de vocês também, né? Porque é sempre bom, né? É sempre mais segurança, né? Você trabalhar com um e com outro, assim. Então, isso aí é muito importante. Ó, é legal demais aqui a história aqui do Claudemar, porque ele é exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Um investidor da bolsa ali e que quer entrar aqui no mercado de leilão. Tem R$ 150 mil investidos aí em ações que dão ali R$ 12 mil de dividendos em um ano. Já fez o curso de leilão aí de um outro player do mercado, mas ainda não arrematou. Então ele já conhece aí, vamos dizer assim, o básico do leilão. Então é um cara que é fácil de converter aqui para assessoria, não é, Marcelo? Traça um plano aqui para ele, R$ 150 mil. O que ele poderia fazer com R$ 150 mil nesse mundo aqui de leilão e de assessoria? Então, isso aqui é um negócio bem legal, né? Ele já fez um curso, ele já tem uma noção do que pode oferecer, mas talvez ele não tenha se aventurado ainda por questão de alguma insegurança, algum risco. E o conhecimento liberta, né? Então, a gente aqui que faz assessoria, a gente sabe o quanto é importante para quem está começando no mercado de leilões estar junto com pessoas que vão ajudá-lo a encontrar e trilhar o melhor caminho. Com esse seu capital de R$ 150 mil, considerando que você ganha 12 mil aí de dividendos, eu tenho uma solução muito mais interessante para você. Eu vou te contar um caso que eu arrematei, eu vou te mostrar a calculadora, que eu arrematei faz 15 dias, já está registrado esse imóvel.
fiz tudo pelo nosso ecossistema aqui, usando Smart Caixa, um imóvel, foi uma licitação aberta da Caixa Econômica Federal, numa cidade com menos de 10 mil habitantes, Pierre, porque muita gente também tem esse receio, no interior do Paraná, essa arrematação. E eu paguei nesse imóvel R$62 mil. Né? Então, quando a gente coloca, e ele vai ser vendido por mais ou menos uns R$160 mil. Eu negociei a desocupação, sexta-feira chegando no Smart Experience, eu negociei a desocupação com a pessoa que está ocupando o imóvel, e eu já combinei com ela que dia 2 de março ela vai me entregar a chave e eu vou pagar para ela o primeiro aluguel da casa que ela vai, ou seja, R$750, que é uma cidade menorzinha, os aluguéis lá são baratinhos, na verdade é 450 aluguel, e eu vou dar uma caixinha para ela ajudar na mudança e fazer. Então, em menos de 60 dias, eu já estou com o imóvel registrado, já está lá na iminência de registrar, já está prenotado, então é super rápido, a Smart Caixa já fez a escritura, eu até elogiei o pessoal da Smart Caixa no evento, porque eu fiquei impressionada com a velocidade. Eu arrematei o imóvel, indiquei a Smart Caixa, em menos de 15 dias eu já tinha assinado a escritura e estava prenotado já no registro de imóveis essa arrematação. E eu já estou negociando a desocupação. Mas olha só que legal, eu vou investir R$60 mil de lance, mais comissão do leiloeiro, que é 5%, porque na licitação aberta a gente paga 5% da comissão do leiloeiro. Se fosse venda direta, venda online, a gente não pagaria a comissão do leiloeiro, então barateia um pouco mais a operação. Então também pode ser uma opção a gente pegar imóvel de venda direta, porque a gente sai desse custo. Eu até tenho outros imóveis para te mostrar sobre essa possibilidade, mas esse como está bem recente, é bem interessante a gente falar sobre isso. E a gente colocando todos os custos que a gente vai ter ali na operação, a gente vai gastar em torno de uns 80 mil no máximo nessa operação, né? Estou chutando um valor alto. E aí eu vou te mostrar aqui a calculadora, o quanto que vai dar. Posso virar aqui minha tela para mostrar para a galera? Olha aqui essa operação. Ó, essa aqui é a nossa calculadora que a gente usa, tá? Claudemar, a gente usa aqui a calculadora da Smart, e aí eu simulei aqui o preço de venda desse imóvel por R$160 mil, depois a gente pode até brincar com os números e colocar um pior cenário de R$120 mil para a gente ver quanto que daria. Mas olha essa operação, como eu falei, eu já vou pegar a posse em menos de 2 meses da arrematação, né? Então a gente vai reformar, provavelmente a gente pode conseguir vender aqui entre 6 a 9 meses, a gente pode vender essa operação. A gente está falando de mais de R$60 mil de lucro líquido no seu bolso, né? E 81% de ROI, ou seja, supera em muito o resultado. Então, Marcela, você colocou quanto na operação de lance? De lance foi 62 mil que a gente colocou na operação. 62 mil reais. Então, vamos supor aqui que o Claudemar ele quisesse não comprar em leilão, porque ele não está confiante ainda mais, ser assessorado, pedir um assessor para fazer esse investimento. Então, ele tem 150 mil reais, ele faria essa operação toda aí de comissão da assessoria. Aí tem dois, eu não sei o valor exato ali, mas ou é 10% do valor do imóvel ou o valor fixo, que eu imagino que seja 10 mil reais, né? Não sei qual o valor. Isso. 10 mil reais. Vamos supor que seja 10 mil reais, então. Ele poderia pagar ali 10 ou 15 mil, até 20 mil reais, ainda seria jogo, né? Na verdade, a gente cobra 20 mil reais no nosso ecossistema, Pierre, só corrigindo, a gente cobra 20 mil reais. 20 mil reais. Então, ele poderia ainda pagar 20 mil reais, você falou que daria 70 mil reais de lucro, né? Isso. Então, ainda pagaria 20 mil reais, teria 50 mil reais de lucro nessa operação, aportando um total de quanto? Aportando um total de 76 mil, 86 mil na operação. Então, olha aí o resumo da situação aqui, Claudina. Você aportaria 86 mil reais, vamos arredondar para 90 mil reais, e teria aí 50 mil reais de lucro líquido na operação. Exatamente. Sim. E assim... E ainda sobraria um trocado ainda aí para você pegar um imóvel do valor mais embaixo. Ou para você deixar lá na bolsa, se você não quiser tirar tudo, né? Exato. Eu simulei aqui de novo para o Claudemar ver, tá? Eu colocando o custo da assessoria. Eu coloquei aqui 20 mil reais, que é o mínimo que a gente cobra na nossa assessoria, tá? Então, em 12 meses, você continua com um lucro aqui, ó, de 35 mil reais. É mais que o triplo ali do que você ganha. Isso aqui, tá, Claudemar? Só para você entender. A nossa calculadora já calcula descontando imposto de renda. Isso aqui é dinheiro no seu bolso, tá? Você paga a nossa assessoria e fica 35 mil reais no seu bolso, dando mais de 34% de ROI em 12 meses. Mas, como eu falei, essa operação vai acabar bem antes, porque a gente conseguiu utilizar nosso ecossistema e fazer a negociação de desocupação muito rápido. Então, em menos de 2 meses, a gente já vai estar com o imóvel registrado e com a posse do imóvel para fazer uma reforma lá na casinha. É uma casinha popular, de fato. A gente sabe que é um perfil diferenciado e tem algumas regras ali da Caixa para a gente poder vender, mas a gente sabe trabalhar a venda desse imóvel. Então, a gente tem essa modalidade seria de assessoria tradicional. Se a gente fosse fazer a assessoria caixa forte, a gente tem uma outra modalidade de assessoria aqui, que a gente não cobra
um valor de entrada, né? Não cobra 5% no ato da arrematação e os outros 5% depois que a gente fizer a arrematação. O que a gente cobra? A gente divide o lucro líquido com você no final da operação. Então, levando em consideração aquilo que a gente falou, que a gente viu o ROI de 80% ali da remuneração, ficaria 40% para você e 40% para a gente. Daria mais ou menos uns 45 mil para cada uma das partes. Então, só que a gente toca a operação de ponta a ponta para você. Você só vai alocar o capital e a gente vai tocar. O imóvel está no seu nome, a segurança é toda sua, assim como nas ações. Está lá no seu nome, é você que fala para o assessor, eu quero vender, eu quero comprar mais. Aqui é a mesma coisa, está tudo no seu nome, a garantia é totalmente sua, só que a gente vai tocar com você a operação até o final, que a gente vai ter um contrato, eu e você, e no final da operação, quando eu colocar o lucro no seu bolso, você me paga 50% desse lucro. E ainda assim, você ganha mais do que a investir na bolsa. O que achou aí, Claudemar? Comenta aí o que achou da proposta. Não, sem dúvida. Inclusive, esse exemplo que ela passou aí, assim, no pior cenário. Eu sempre costumo fazer a simulação no pior cenário, né? Porque no melhor é mais fácil de você, né, absorver. É bom a gente fazer no pior mesmo, que depois que vier para mais é melhor ainda. Sim. E só para te corrigir, só uma coisa, tá? Aqui já não é um cenário mediano, tá? Porque o melhor cenário é vender por 200 mil. A gente acha que pega 200 mil lá na cidade. A casinha, a gente modernizando ali a fachadinha dela, que ela tá toda a fazer, a gente consegue pegar uns 200 mil na casa. Então já é um cenário mediano. A gente na assessoria, a gente é sempre conservador. Então, assim, até simulei um cenário horroroso de 120 mil reais. Ainda assim, você tem lucro no bolso nessa operação. Sim, não, e olha que agora a Selic está lá, né, nas alturas. Imagina daqui mais alguns meses. Então, não tem comparação, não tem comparação. É formidável, é muito bom mesmo, muito bom. É excelente. E assim, bom também que você tem esses canais, né? Tanto você pode, agora, através dessa assessoria, eu acho que encoraja muitas pessoas até, né? Sim. E vai adquirindo conhecimento, experiência, depois você vai tocando e todo mundo ganha. É formidável, o negócio é muito bom. Muito bom mesmo. A assessoria tem essa finalidade mesmo, viu, Claudemar? Da gente ajudar, porque a gente sabe que muitas pessoas querem aprender, que nem você já fez um curso. Se você fizer uma arrematação com uma assessoria, você vai ganhar experiência, você vai ganhar segurança, porque no processo a gente vai aprendendo, né? Por mais que quem vai executar sou eu, você vai aprender junto comigo. Sim, sem dúvida nenhuma. É muito bom. Inclusive, esse evento que teve aí da Smart, eu tentei ir, né? Só que eu não teve disponibilidade, porque eu sou funcionário público e tal, e não consegui, assim, sair na sexta-feira, que ocorreu no sábado e domingo, né? Então não tinha tempo hábil para isso. Mas, assim, na próxima eu vou tentar ir sim. Tomara que dê certo para ir, e na próxima eu já estarei arrematando, se Deus quiser. Olha aí, né? Cara esperto aí, já tá migrando pro mercado de leilão. Esse aí foi fácil de convencer, Marcelo. Não teve que fazer muito esforço, né? Foi o primeiro que eu lembrei no capital que ele tem, né? Que a gente tem vários tipos de imóveis, né? Foi o primeiro que eu lembrei pelo capital que ele tem. Mas é muito engraçado a gente falar sobre isso, porque cada investidor tem um capital específico, né? O Claudemar trouxe 150 mil reais. E é super importante a gente orientar a pessoa que está começando no mercado de leilões, como o caso dele, quais são as melhores opções dele arrematar. Então, aqui dentro do nosso ecossistema Smart, a gente fala muito de cotização, né? Então, os investidores, eles podem, o Claudemar pode chamar um amigo dele, um conhecido dele, cada um coloca metade do capital. E aí a gente consegue pegar 2 imóveis nesse perfil. Porque com um capital de 150 mil, a gente fica mais restrito mesmo na operação, porque a gente precisa deixar o dinheiro com você um pouquinho, porque pode ter alguma emergência em alguma reforma, alguma obra. A gente previu que ia gastar 10, gastou 15, então a gente não pode fazer contadinho o dinheiro, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Então é interessante a gente também pensar nessas possibilidades e a gente ofertar para vocês qual que é o melhor caminho. Com esse capital que você tem, o que a gente tem que comprar? Eu e o Pierre, a gente fez uma live meses atrás, falando exatamente disso, né? Eu peguei o exemplo de um cliente com 500 mil reais. Qual que é o que a gente tem que oferecer para ele? Qual que é a carteira dele que a gente vai montar para ele? Porque quem está começando não sabe montar sua carteira. A gente tem mais experiência, a gente consegue ajudar o investidor a montar a carteira mais segura, mais recomendável para que ele consiga maximizar os resultados dele e crescer o patrimônio dele exponencialmente, que é o que a gente faz no leilão de imóvel. Sim. Essa é a intenção, porque assim, eu já inclusive ainda trabalho com isso, venda de veículo,
da bolsa, enfim, mas assim, parece que você vai ganhando dinheiro, mas você fica Sim. muito tempo ali para ganhar, para ter uma valorização expressiva. Você tem um Sim. dinheiro, você vê que é um capital assim considerável, né? Mas você parece que não caminha tão ao mesmo passo do que os imóveis, entendeu? E você não te passa aquela segurança, digamos assim, um ganho perene, para você, isso aqui realmente posso contar, se eu poderia abrir mão hoje do meu serviço, né? Eu poderia viver dessa forma, através de rendimentos de venda de imóveis. Então, tudo isso eu já coloco, entendeu? Já tem um parâmetro já para isso, porque vai que amanhã, né? A gente tem sempre que ter o plano A, B e C. Então, e Com você certeza. investe para ganhar, não é para ficar brincando, né? A gente investe para ganhar, mas agora vai que vai dar certo. Vai dar certo aí, ó. Sucesso aí. Se precisar aí de alguma coisa aí das marcas ou da Marcela, aí pode chamar a gente aí no inbox que a gente está à disposição. Beleza? Então, Obrigado aí pela participação, hein? só mais uma coisa, Pierre, me tira uma dúvida aqui que você fica, pelo o fato de você estar com esse valor, aí o pessoal tem aquele grupo que me adicionaram dos tubarões, né? O grupo dos tubarões que sempre mandam as oportunidades também e Sim. tal. Eu falo, deixa eu confirmar logo com eles lá né? Porque você fica com o pé atrás e você não pode errar, como vocês passam aí nas lives, não pode errar. Agora não tem mais idade para errar, é só ganho. É isso mesmo, tá, Claudemar? A gente anuncia as oportunidades que a gente encontra dentro do nosso ecossistema Smart nesse grupo, sim, dos investidores. E aí, os investidores que se interessarem por aquelas oportunidades, eles chamam diretamente o tubarão que está encabeçando aquela operação, que vai apresentar a operação para você e tirar todas as suas dúvidas e trazer segurança para você na operação. Então, é através do grupo, sim. Você não está com nenhum problema. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar aqui no direct ou chamar a Smart, que a gente confirma para você se aquela oportunidade foi originada pela gente, tá? Se tiver dúvida, pode chamar, mas é através do grupo de oportunidades mesmo. Tá ótimo, então. Muito obrigado aí pelas informações aí, sucesso para todos. Deus nos abençoe. Para nós, depois eu quero ver seus resultados aqui, você traz para a gente que a gente vai querer divulgar, vai ser bem legal. Ótimo, show de bola. Muito Valeu, obrigado. obrigado aí. Um abração aí, fica com Bom, Deus. igualmente a todos. Até Valeu. mais. É. Ó, tá aí, né? Legal demais. Entrou aqui e tinha a ver com o assunto que a gente estava falando aqui, né? Da comparação de prazo, né? De risco, né? De retorno aqui dos investimentos e coincidiu aqui dele que está com 150 mil reais em bolsa, querer investir em leilão e a gente já fez aqui um plano para ele aqui ao vivo, né, Marcelo? Exatamente. Isso que é legal, porque é exatamente assim que a gente faz para converter clientes que querem entrar no mercado de leilões. Muitas pessoas já ouviram falar, já sabem, mas elas ficam presas na falsa ideia de segurança do mercado financeiro, porque o mercado financeiro é alguma coisa muito mais antiga do que o mercado de leilões. O mercado de leilões, apesar de ser secular, né, a gente sabe que isso vem lá da Grécia Antiga, não é de hoje que existem os leilões, né, lá de Roma, que a gente fala que tinha os leilões lá, nosso direito brasileiro se inspirou muito no direito romano, então a gente tem muitas inspirações, já é uma coisa antiga, mas se falar que se popularizou hoje, que tornou, tá todo mundo falando sobre isso, é uma coisa mais recente, de 2020 para cá, né, que a gente ouve falar muito sobre isso. E isso gera um pouco de insegurança, porque em tese é um mercado novo, né? E isso traz essa insegurança. Então, quando a gente traz para o investidor, que ele tem muito mais segurança no mercado de leilões, porque ele está investindo em tijolo, né? Isso traz uma convicção. Então, essa é a importância nossa, da gente estar preparado para ajudar o investidor a entender o quanto que ele maximiza o patrimônio dele. O que o Claudemar falou, eu vejo meu dinheiro lá rendendo, eu estou ganhando dinheiro, ele está ganhando dinheiro, mas ele podia ganhar muito mais. E é exatamente esse comparativo que a gente faz para os investidores. E é legal porque a gente pode já até explorar, conversando com o Claudemar, essa questão de prazo versus rentabilidade, né? Porque isso é importante a gente mostrar para o investidor, porque ele vai fazer o comparativo com o que ele tem na carteira dele. Mas quando eu propus aqui a live, que é para a gente falar sobre prazo e rentabilidade, eu pensei da gente pensar mesmo nas operações em si, porque tem às vezes umas operações muito boas que vai dar algo em torno, por exemplo, de 60% de retorno no imóvel, vai dar uns 500 mil, 600 mil reais de lucro líquido na operação, é indiscutivelmente melhor do que a renda fixa, se você for comparar ali a Selic, só que é uma operação que, por exemplo, vai durar 24 meses, vai durar mais do que 24 meses, porque tem uma reforma muito gigante para fazer lá, a gente já sabe que quem está perdendo o imóvel é muito combativo, e quando você coloca isso no custo-benefício da operação, a gente tem que olhar se aquela rentabilidade justifica o trabalho que a gente vai ter,
o tempo que vai correr na operação, porque isso que é importante da gente considerar. Então, eu estava analisando alguns casos aqui com alguns mentorados, a semana passada, que receberam o Experience, e tinham alguns imóveis que tinham sim chance. Teve um trabalhista que foi muito interessante, Pierre, estava dando em 24 meses 80% de ROI, 40% ao ano, muito superior ao que qualquer investimento que o investidor tivesse daria, ainda que a gente fizesse caixa forte, eu estaria entregando 20% por ano para ele, ou seja, ele não teria um prejuízo em relação a isso, mas tinha riscos graves de graves nulidades que tinham no processo e risco de uso capião. Então, a gente tem que olhar para a operação e falar assim, tem dinheiro? Tem. Tem rentabilidade? Tem. Ainda que eu coloque num prazo estendido, porque a gente sabe que é um leilão trabalhista, a gente sabe que pode travar a operação por algum motivo, alguma justificativa que aconteça lá na operação, você tem que olhar os outros fatores, porque eu acho que esse que é o papel do assessor. A gente tem que olhar a operação como um todo. Tem que sempre deixar de lado o quanto que eu vou ganhar como assessor. Isso é um segundo plano. A gente vai olhar isso só depois que a gente fecha o custo-benefício da operação. Porque ainda que tenha dinheiro na mesa, quais são os riscos dessa operação que podem travar para o meu cliente? Qual é o meu esforço como assessora? O quanto que eu vou ter que trabalhar? O quanto que eu vou ter que manobrar no processo? Quantas defesas eu terei que fazer? Quantas horas de trabalho nessa operação eu vou ter que fazer para que essa operação desenrole do jeito que eu quero que ela faça? E aí você tem que ver se isso fecha a balança, né? Acho que esse é um ponto muito importante da gente considerar quando a gente fala de operação de assessoria. Marcela, eu vi aqui uma pergunta aqui da Drica, né, falando da oportunidade, né, da assessoria, vou até trazer aqui. E também o caso aqui do Claudemar, né? Ele falou que ele estava lá no grupo de oportunidades, né? Comenta um pouquinho como é que é esse grupo de oportunidades, como é que quem não é esmartano pode acessar esse grupo de oportunidades, se é aberto para todo mundo, né? Como é que funciona? Esse grupo de oportunidades é um grupo onde a gente coloca todos os investidores que têm interesse em entrar no mercado de leilões através de assessoria. E aí, como é que funciona? Pode ser pessoas que estão daqui da Smart, mentorados da Smart, e também não smartanos, tá? Quem tiver interesse pode me chamar no direct, que eu mando o link para vocês entrarem nesse grupo de oportunidades. E como é que funciona esse grupo de oportunidades? É um grupo na qual a gente disponibiliza oportunidades, então a gente coloca para você, por exemplo, vamos supor esse caso aqui que eu apresentei para o Claudemar. Eu vou falar para você, é uma oportunidade no interior do Paraná, o leilão vai acontecer no dia tal, o custo que você vai ter na operação é de R$80 mil, o custo estimado da operação vai ser de R$80 mil, o retorno da operação, o ROI da operação estimado é 80% e lucro líquido no seu bolso, R$60 mil. A gente coloca esses dados e roda a oportunidade. Os primeiros investidores que tiverem interesse, porque tem o capital, que dá para entrar na operação, que no caso do Claudemar daria com o capital que ele tem, a gente roda essa oportunidade no grupo, e aí a pessoa levanta a mão, né, vai lá, entra no WhatsApp, clica no botão, entra no WhatsApp do Tubarão, e vai assessorar essa oportunidade. Aí ele vai marcar um horário com você, e você vai entrar para conhecer a oportunidade, para tirar todas as suas dúvidas. E é claro, né, que aqui a gente é uma empresa de assessoria, todo mundo trabalha como um negócio de assessoria. Então, os tubarões vão mandar para você, antes de te apresentar a oportunidade, eles vão te mandar um termo, né, um termo de adesão para te explicar. Então, ele vai alinhar com você ali qual que é as modalidades de assessoria que a gente tem, quais são as obrigações do assessor para com vocês e quais são as obrigações de vocês para com a gente. Então, a gente coloca ali como assessores algumas informações para vocês saberem. Aí, vocês assinando esse documento, aí sim eles apresentam a oportunidade. Ó, legal demais. Então tá aí, você entra lá, não paga nada, não tem nenhum custo para receber a oportunidade. Entrou, viu que tem sentido aquele investimento, entra em contato ali com a equipe que você vai entrar no grupo ali para participar dessa oportunidade. O link do grupo tá onde? Eu vou pedir para colocar na minha bio. Não tá na minha bio, mas eu vou pedir para colocar. Beleza, então aí, acabando a live aqui, a Marcela vai colocar lá o link do grupo de oportunidades na bio dela. Então tá abrindo aí até para quem não é smartano, né? Poder fazer parte aí, aprender a arrematar, investir os valores, né? Que você vai arrematar ali junto com os tubarões, que naturalmente você vai aprender também, né? A não ser que você não queira aprender, mas se quiser aprender, vai aprender também ali, que a oportunidade é grande, né? Isso que você está falando é super legal, Pierre, porque assim, a gente não cobra nada para apresentar a oportunidade, e ainda que você participe do leilão, a gente não cobra nada. Tem muitas assessorias que cobram por apresentar a oportunidade, a gente não cobra, a gente está no risco com vocês, a gente só exige certas responsabilidades do tipo, eu te apresentei a oportunidade, você não vai arrematar sozinho, porque tem penalidade ali para você. Mas o que a gente garante é
sempre garantir o melhor resultado para o investidor, sempre apresentando um cenário conservador para vocês. Então, sempre que a gente apresentar oportunidades, são cenários conservadores para garantir resultado na operação. E se você tiver dúvida, entrou no grupo de oportunidade, não entendeu, pode me chamar no direct. Se você for smartando, você tem meu contato direto, pode tirar dúvida comigo, que eu ajudo vocês a entenderem como é que funciona o mercado de assessoria, como é que a gente faz, eu tiro bastante dúvidas sobre isso, das modalidades de assessoria, quais são nossas responsabilidades e a de vocês em cada uma das modalidades, mas os assessores tubarões que vão entrar em contato com vocês, eles também vão explicar tudo isso para vocês, então fiquem tranquilos que vocês não estão desamparados. Ó, então tá aí. Quem não segue ainda o perfil da Marcela, é só clicar aqui do lado ali, ó, tá ali, ó, Marcela Carilo, segue lá, o melhor conteúdo que tem de leilão de imóvel, de assessoria de imóveis, aprender a assessorar para ganhar dinheiro também, não só arrematando, né, mas com o conhecimento que você tem, né? E eu tenho certeza que muitos investidores querem também aprender depois para poder assessorar ou fazer até a própria arrematação ou ganhar dinheiro também. Ele vê que faz sentido o negócio e vai querer aprender também para assessorar. Marcela, agradecer aqui a live sensacional, né? Então teve um estudo de caso ao vivo aqui, né? Não preparado, não combinado. Então, obrigado demais. Já deixo aberto para as considerações finais. Eu quero agradecer. A gente programa toda uma coisa e a gente faz diferente. É isso que eu falo. Aqui a gente não tem nada monótono. Quem gosta de monotonia não pode estar com a gente, porque é tudo dinâmico. E de cara eu já lembrei de um caso que encaixava no perfil do Claudemar. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem que desenhar isso, tem que trazer isso para os investidores e para a tomada de decisão. Então, se você quer entrar no mercado de assessoria para prestar assessoria para investidores, pode me seguir que eu compartilho informações diárias para ajudar. Marcela Carilo Leilão. E se você quer contratar assessoria, também pode entrar lá no meu direct, no meu link da bio, que eu vou disponibilizar o link de oportunidades e eu estou disponível para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Obrigada, Pierre, pela gentileza aí da live. Valeu, Marcelo. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Outro. Tchau, tchau.